Boa noite, irmãos. Gostei, o pessoal está animado, né? Eu quero saudar a vocês com a graça e a paz de Jesus. Amém. E agradecer a Renata e ao Valdo por mais essa oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra do Senhor, compartilhando experiências. E junto, nós estamos aprendendo aqui a ser pessoas melhores. Não tem ninguém melhor que o outro aqui. A gente está aprendendo junto. Então, vamos nos concentrar na palavra, né? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido fiel conosco, Senhor. Verdades da tua palavra se cumprindo na nossa vida. E nós te suplicamos agora por esse momento que o Senhor se faça presente e que a tua palavra, Pai, seja penetrada no coração, no meu coração, no coração dos irmãos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, tem aquele versículo, né, que fala que o Senhor dará ordens aos seus anjos ao seu respeito. Antes de eu entrar aqui no título de hoje o Senhor deu ordem a meu respeito. Hoje eu estava caminhando lá perto da minha casa, tem uma ladeira assim. E estava com o meu fone, né, de ouvido, caminhando todo lá, né? E veio um carro, assim, eu de frente para o carro, e eu vi o cara fazendo assim e buzinou. Eu estava de fone, mas eu ouvi. E aquilo, ele falou, a primeira reação que eu tive foi pular do lado, assim, e olhar para trás. Eu falei assim, será que tem um bandido atrás de mim? O que será, né? Gente, estava vindo uma bicicleta sem freio, eu acho, exatamente na minha direção. Eu acho assim que aqueles rapazes do carro ali foram anjos que o Senhor mandou dar ordens ao meu respeito. Porque o Senhor falou, Sueli, você estará lá na igreja Vida Plena à noite, você não pode se machucar, então darei ordens a seu respeito. E por isso eu estou mais feliz ainda, porque eu estou aqui com vocês. Amém? Amém. Gente, hoje eu vou falar com vocês um assunto que eu acho assim que a gente deveria falar a cada 6 meses. Porque assim a gente usa demais isso. Desde o momento que a gente nasce, que é a comunicação. Quantos desastres, quantas pessoas que saem das igrejas por comunicação errada, falta de comunicação, comunicação demais, né? Então, comunicação é vida e comunicação é morte. E como que a gente acha o equilíbrio disso? Tudo demais, gente, sem equilíbrio, tem alguma coisa errada, né? Então, eu vou pedir para passar um filminho para vocês. É um filme engraçado, mas a mensagem que esse filminho traz é uma mensagem para a nossa vida. Quero ressaltar para vocês que isso aqui não é coaching. Coaching não é treinamento. Isso aqui não é. Isso aqui é um culto que nós estamos prestando ao Senhor. E esses recursos que a gente usa é para que nós possamos entender melhor a palavra, tá? Então, esse filminho, né, e depois eu tenho uma outra coisa para passar para vocês, é para que a gente possa entender melhor o posicionamento de Jesus quando ele esteve aqui e deixou o exemplo para nós, ok? Então, vamos lá, vamos passar o filminho aí. O diretor-presidente fala para o gerente. Na próxima sexta-feira, aproximadamente às 17 horas, o cometa Halley estará nesta área. Trata-se de um evento que ocorre a cada 78 anos. Assim,
por favor, reúnam os funcionários no pátio da fábrica, usando o capacete de segurança, quando eu explicarei o fenômeno a eles. Se estiver chovendo, não poderemos ver o raro espetáculo a olho nu. Sendo assim, todos deverão se dirigir ao refeitório, onde será exibido um filme, documentário sobre o cometa Halley. O gerente diz para o supervisor: Por ordem do diretor-presidente, na sexta-feira, às 17 horas, o cometa Halley vai aparecer sobre a fábrica, a olho nu. Se chover, por favor, reúnam os funcionários, todos com capacete de segurança, e os encaminhem ao refeitório, onde o raro fenômeno terá lugar, o que acontece a cada 78 anos. O supervisor fala para o chefe de produção: A convite do nosso querido diretor, o cientista Halley, de 78 anos, vai aparecer nu às 17 horas no refeitório da fábrica, usando o capacete, pois vai ser apresentado um filme sobre o raro problema da chuva na segurança. O diretor levará a demonstração para o pátio da fábrica. O chefe de produção diz para o mestre: Na sexta-feira, às 17 horas, o diretor, pela primeira vez em 78 anos, vai aparecer nu no refeitório da fábrica para filmar o Halley, o cientista famoso e sua equipe. Todo mundo deve estar lá de capacete, pois vai ser apresentado um show sobre a segurança na chuva. O diretor levará a banda para o pátio da fábrica. O mestre diz para os funcionários: Todo mundo nu, sem exceção, deve estar com os seguranças no pátio da fábrica na próxima sexta-feira, às 17 horas, pois o senhor diretor e o Sr. Halley, guitarrista famoso, estarão lá para mostrar o raro filme Dançando na Chuva. Caso comece a chover mesmo, é para ir para o refeitório de capacete na mesma hora. O show ocorre a cada 78 anos. Aviso geral! Na sexta-feira, o chefe da diretoria vai fazer 78 anos e liberou geral para a festa às 17 horas no refeitório. Vão estar lá, pagos pelo manda-chuva, Bill Halley e seus cometas. Todo mundo deve estar nu e de capacete, porque a banda é muito louca e o rock vai rolar até o pátio, mesmo com chuva. Autor desconhecido. Gente, vocês perceberam? Olha a confusão da diretoria até chegar a comunicação lá na última pessoa. Será que algumas vezes isso não acontece dentro da nossa casa? Dentro da igreja? Gente, boato, fofoca é uma coisa assim impressionante. É exatamente desse jeito. Ninguém está sabendo. Gente, o último que recebeu a informação estava tudo errado. Tudo invertido. Né? E se tivesse mais gente ainda, ia passar para frente, tudo errado. É uma coisa cômica, mas no nosso dia a dia, se isso acontece, isso é muito triste. Mas Jesus nos ensina como não acontecer isso aí. Tá? E eu quero passar para vocês também uma outra história que nós temos que ser atentos com a nossa comunicação, com aquilo que a gente vai falar, a maneira como a gente vai falar. Pequenas entonações, pequenos pontos fazem diferença. Comunicação é vida e comunicação é morte. A palavra pode matar e a palavra pode fazer com que a pessoa viva.
pessoa morta dentro dela. Então, vou pedir para passar esse comunicado. O tiozinho estava lá no leito de morte, né? E ele resolveu fazer o testamento dele, né? Afinal, ele era cheio do dinheiro, muitas posses, né? Aí ele escreveu lá, a hora que ele ia pontuar, ele morreu. Não deu tempo de fazer a pontuação. Gente, isso é muito sério. A maneira como a gente se dirige, pequenos detalhes. Nós não somos desse mundo, gente. Nós estamos aqui para levar, para viver e levar a palavra. Olha, presta atenção. Nesse testamento, né? Ah, foi? Então, olha, isso aí eu já falei, né? Aí ele deixou o testamento escrito dessa forma. Deixe os meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dos pobres. Sem pontuar, né? Aí chegaram as pessoas envolvidas lá no testamento, né? E aí, a primeira que está lá, eu acho que é a irmã. A irmã. Ah lá, o sobrinho chegou, né? O sobrinho é o primeiro lá. O sobrinho chegou e falou assim, já que o tio não pontuou, né? Então, deixa eu puxar a brasa aqui para minha sardinha. Ele falou assim, ó, deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. Aí chegou o segundo herdeiro, né, que era a irmã, que falou assim, dou meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Aí chegou o terceiro herdeiro, que era o padeiro, né? Ele fez lá, deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro. Nada dou aos pobres. E o quarto envolvido, né, que era o pessoal sem terra, sem teto, os descamisados, né? Chegou lá e falou assim, deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro? Nada. Dou aos pobres. Gente, moral disso aí. A mesma frase, a mesma, ela pode ser interpretada de várias maneiras. Aquilo que eu penso é o que eu falo, né? E considerando algumas coisas aqui, olha, gente. Antes da gente ver como é que Jesus se portava, né? Como ele se comunicava, que é o exemplo perfeito que a gente tem de comunicação, né? A gente tem que considerar algumas coisas hoje, ó. Que a verdade, gente, a verdade liberta. Você tem que saber receber a verdade e falar a verdade e transmitir. Hoje tudo é rápido, é tudo correndo, né? O cérebro não dá conta. À noite a gente está estressado porque o cérebro não para de trabalhar. Será que eu tenho processado certinho a minha comunicação? Nós recebemos uma enxurrada de informações falsas e informações verdadeiras. Quem vai dizer para mim o que é falso e o que é verdadeiro?
eu tenho que analisar as coisas como está escrito na palavra. A internet revolucionou a humanidade. Na época de Jesus não tinha, né? Celular, gente. Esses dias eu estava andando com o Cláudio, daí a gente parou no sinal. Gente, incrível. Todo mundo no ônibus com o celular na mão. Eu fui olhando da frente até todos com o celular na mão. Antes, a gente tinha uma oportunidade de conversar com alguém no banco do ônibus, na sala de espera do médico. Agora não mais. Não tem mais comunicação. Pessoa, olho no olho, né? Os seus pensamentos, eles são transformados em fala. Já aconteceu com você? Você fala, puxa, mas não era bem isso que eu queria dizer. Saiu outra coisa, né? Não era bem isso. Eu estou sabendo transformar o meu pensamento em fala? E analisar, né, o que está acontecendo ao meu redor. Jesus, né, ele fala o seguinte, que a boca fala do que o coração está cheio. Se alguém chega para você falando abobrinha, o coração dela está cheio de abobrinha. Isso é fala de Jesus, não sou eu que estou inventando, não é minha fala. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Eu entendo aqui que a gente julga pela aparência, mas não só pelo que você vê. Você tem que analisar outras coisas para que você possa comunicar, ser um comunicador de Cristo. Não façam aos outros o que você não quer que faça para você. Saber se colocar no lugar do outro. Essas dicas de Jesus nos levará a sermos comunicadores bons, perfeitos, né? Então, o que é a comunicação, né? É a transmissão de uma mensagem entre um emissor e um receptor. Eu estou falando e vocês estão recebendo. O meu desejo é que todos estejam entendendo o que eu estou falando. Se não estão entendendo, está tendo ruído, eu estou falando uma linguagem, né, aquela advoguês, né, aquela linguagem que ninguém entende nada. Às vezes o médico chega para a gente, fala, você não entende. Eu falei assim, gente, o que será que eu... Doutor, dá para traduzir? Né? Então, e essa maneira de se comunicar pode ser por fala, gesto, escrita, desenho, movimentos, caracteres, e dança, e outras coisas, né? Jesus não deixou áudio para nós. Nós não temos áudio de Jesus. Se tivesse zap naquela época, né? Mas nós não temos. Mas nós temos a escrita daquela época que foi deixada a nós, inclusive com as próprias palavras dele, né? Vamos ver um pouquinho em Marcos 4, 33 e 34, uma estratégia aí que Jesus usava. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes ensinava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Olha que interessante, gente. Já vamos começar a aprender com Jesus aqui.
ele usava, como essa ferramenta que eu usei do filminho, da comunicação, Jesus usava essas ferramentas também. Então, eu aprendi isso com ele. São ferramentas da minha época que eu tenho. Daqui a 20 anos, eu não sei as ferramentas que existirão. Mas a que eu tenho no momento são esses filminhos, essas palavras, né? Então, Jesus tinha uma estratégia, né? E ele anunciava a palavra através de parábolas, que eram histórias, né? Que ficava mais fácil que as pessoas entendessem aquelas palavras. É um método simples de explicar verdades complexas. E eu aprendo o que com Jesus também aí? Que a plateia dele ficava quietinha. Gente, vocês imaginam, aquele multidão de gente e ele falando. Até hoje eu não sei como que eles falavam. Vou ter que estudar isso aí. Que todo mundo ouvia, a plateia ficava quietinha. Né? E ele tinha estratégia também de observar quem era o receptor dele, a pessoa que estava recebendo a mensagem dele. Porque tinha coisas que ele não podia falar para a multidão. Ele ficava a sós com os discípulos. Gente, já aconteceu com vocês de vocês terem uma imagem de alguém ou uma situação e chegar a sós com a pessoa para conversar e você entender direitinho, sem aquele tumulto do videozinho lá, o que a pessoa, qual é a situação da pessoa? Método de Jesus. A sós com os discípulos, ele explicava. Por quê? Porque os corações ainda estavam endurecidos. As pessoas não iam entender. Não tinha essa maturidade que os discípulos tinham para entender. Eu acredito que aqui na igreja, alguns casos de famílias, acredito até que são discutidos entre a liderança, coisas que não podem ser expostas para a igreja. Gente, é o método de Jesus, que ele usava para se comunicar com a multidão, né? Ele captava se essa multidão não vai entender tal coisa. E o método que ele usava para treinar e conversar e se entender com os discípulos. Então, a gente vê aqui que não tem segredo, não tem dificuldade de a gente entender esse método aí de Jesus. O método de Jesus, ele era perfeito. Isso aqui, gente, nós temos a nossa humanidade e a nossa imperfeição. O método de Jesus era o seguinte: intrapessoal, ele com ele mesmo, né? Quando ele se analisava, né? Isso também faz parte de se comunicar. Você se comunica com você? Tem vezes que você se pergunta: Sueli, será que isso vai dar certo? Hoje, aquela hora lá que o ciclista quase me atropelou, depois, né, passado, eu fiquei parada assim no meio da rua, né? Eu falei assim: nossa, Sueli, que livramento o Senhor te deu, né? Ia ser um tombaço. Como era uma ladeira, a bicicleta ia bater em você, você ia cair lá para frente, ia quebrar o dente. Chega de quebrar dente lá em casa. Né? Então, intrapessoal, você com você mesmo. A comunicação interpessoal, que é com as pessoas, eu conversando com as pessoas. E a suprapessoal, eu e Deus. Né?
depois lá do quase acidente, eu falei assim, aconteceram essas 3 comunicações aqui, né? Que depois eu cheguei em casa, contei para o Cláudio, agora eu compartilhei com vocês, e eu agradeci ao Senhor naquele momento. Ai, Senhor, obrigada por esse livramento. Muito obrigada, né? Pela graça que o Senhor, a graça que eu tive agora nesse momento. Muito obrigada, né? Eu me comuniquei com Ele. E é gostoso, né? Aí continuei a caminhada. Jesus, gente, Jesus ele falava, porque ele tinha propriedade, ele falava com autoridade. Gente, falar com autoridade não significa falar grosso, com aspereza. Não é assim. Não é. Falar com autoridade é você ter propriedade daquilo que você está falando. Você sabe, você domina aquilo ali que você está falando. Isso é falar com autoridade. E ele era assim, ele falava, né? A viúva de Naim, ele chegou para ela e falou, né, ele se compadeceu dela e falou para ela, não chores, não chores. Porque o filho dela havia morrido e depois ele reviveu, né? Então, não chores. E Jesus teve a capacidade, neste momento, de focar na coisa que era mais importante naquele momento. O que era? O sofrimento da mãe. Não era o menino, não era a multidão, era o sofrimento da mãe. Ele tinha essa percepção para se comunicar. Gente, comunicação é uma arte. Quem dera o Senhor, um dia eu consiga dominar mais essa arte de comunicar, como ele, né? Ele, com autoridade, ele falou, acalma a tempestade. Ele falou, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Falava firme, né? Ele não focou naquele vozerio, gente. Tem horas que a gente, para se comunicar, você tem que estar prestando atenção, tem que estar focado. Ele focou naquilo que ele tinha que fazer, naquele exato momento. Não focou, devia estar um burburinho, barulho de onda, de vento, gente falando, caindo para lá e para cá. Ele focou na palavra, na comunicação daquele momento. Tem coisas, gente, que tem que ser ditas naquele momento, não antes e não depois. Se você deixou passar, já era. Era naquele momento. Exemplo que Jesus nos dá ao fazer isso aqui. É naquela hora, com assertividade, com autoridade. Comunicação é vida, comunicação é morte. E a cura da mulher enferma, que ele fala com autoridade. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre desse mal. Jesus focou na comunicação com a mulher, no que havia de ser feito com ela. Estava a multidão, a mulher tocou nas vestes dele, né? Estava a multidão, ele focou na mulher. Então, a comunicação perfeita, a gente vai percebendo que Jesus deixou para nós. Você tem que estar focado. Se você tiver com a cabeça em 1000 coisas, gente, não vai sair uma comunicação boa. Então, ele conseguia fazer isso, né?
Jesus ensina que ouvir faz parte da comunicação, né? Tem o episódio lá de Marta e Maria, né? Que uma ficou fazendo o serviço da casa e a outra sentou-se ao lado de Jesus. Gente, quantas vezes a gente vai, né, na casa de alguém, você senta lá para conversar com a pessoa com a TV ligada, o som no último, a pessoa está ali para te ver, para conversar com você. A pessoa merece a sua atenção. Então, como Jesus nos ensina aqui, que a Marta, ela estava inquieta, com muitas coisas para fazer e perdeu a parte boa. Qual é a parte boa? Aquela parte que você larga tudo que você está fazendo e você vai ouvir. Você vai ter uma boa escuta da outra pessoa. Gente, abrindo um parênteses aqui. Nós temos visto tantas catástrofes acontecendo, né? Em escolas, mundo afora, né? E eu penso assim, gente, o que será que está levando as pessoas a ficarem tão violentas assim? Eu penso que violência, gente, é falta de amor. Uma coisa é inverso da outra. Vocês têm ouvido os seus filhos? Vocês sabem as matérias que eles têm na escola? Vocês sabem os colegas dos seus filhos, os nomes deles? Vocês sabem os assuntos que são tratados nas rodinhas dos amigos? É claro, gente, tudo não é possível, a gente não vai ficar sabendo. Mas a gente tem que dar essa abertura. E os filhos, né? Gente, vocês têm conversado com os seus pais? Vocês têm se comunicado com eles? Como é que é? Né? Outro dia perguntei para um menino, oi, seu irmão, como é que está? Não sei, a gente nem se fala. Como assim? Vocês moram na mesma casa? Não, a gente nem se fala. Queira Deus que aqui nessa igreja não exista nenhum caso desse. Nenhum. Se existe, gente, vocês vão ter que fazer um esforço e colocar os ensinos de Jesus sobre comunicação para que não vire aquele filminho do início à vida dentro da casa de vocês. Por quê? É fácil virar aquilo lá, gente? É fácil. Vocês já perguntaram para os seus pais, né, os jovens já perguntaram para os seus pais o que é que eles pensam sobre determinadas coisas? Outro dia o meu filho falou umas coisas lá de informática. Lá ele falou, mãe, você sabe o que é isso? Eu falei, não tenho nem ideia do que você está falando. Nem ideia, não sei o que é. Né? Daí ele explicou, eu falei, nossa, que legal, né? Porque vocês sabem coisas que a gente não sabe. E a gente sabe coisas que vocês não sabem. Essa troca dentro da casa da gente é comunicação perfeita, gente. Vocês não, né? Nós estaremos evitando um mundo violento, por quê? Os assuntos são tratados dentro da nossa própria casa. E a gente vai estar obedecendo ao que Jesus ensinou. Você está preocupado, inquieto? Você está perdendo a melhor parte, gente, que é sentar e conversar com as pessoas que estão dentro da tua casa. Isso aqui não é da minha cabeça, não, gente. Isso aqui é Jesus que está ensinando a gente. Essa é a melhor parte.
E Jesus mostra, através da comunicação, quem ele é, quem você precisa ser para ser um comunicador, levar a mensagem de Cristo sem ser aquele crente chato, né? Vamos combinar, né, gente? Tem uns crentes chatos, né? Eu conheço. Daqui não é ninguém, não. Ele fala, eu sou. Ele ensinando, né? Como é que você tem que ser para ter uma comunicação perfeita. Eu sou o pão da vida. Você leva o alimento para as almas, através da comunicação, da sua palavra. Eu sou a luz do mundo. Você chega num lugar, gente, você leva alegria para aquele lugar, né? Bom dia, pessoal. Alguém vai falar lá, bom dia, nada. Ah, que bom dia, só se for para você, para mim está péssimo. Né? Passa por cima, deleta, bom dia assim mesmo. Por quê? O caráter de Cristo nos ensina, né? A luz do mundo. Está clareando onde você está chegando. Eu sou a porta. Né? Eu sou por onde você vai passar, né? Para chegar lá no Senhor. Eu sou o bom pastor. Gente, o bom pastor, né? Eu vejo um bom pastor assim, o meu primeiro pastor, pastor Liberato Colombani, era uma pessoa assim, diferente, né? O bom pastor, calma, sereno, né? Ia na casa das pessoas, conhecia as suas ovelhas, né? Jesus, o bom pastor, para levar a palavra, para se comunicar bem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou manso e humilde de coração. Gente, tudo isso aqui nos remete a uma pessoa calma, né? Uma pessoa equilibrada, né? Que sabe falar na hora certa, sabe ficar quieto na hora certa. E uma coisa eu vou falar para vocês, gente. Eu tenho aprendido, com o passar dos anos, que a gente falar muito não dá certo. Não dá certo. Há coisas que nós olhamos, nós vemos, oramos, entregamos ao Senhor e fechamos a nossa boca, para que nós possamos ser mansos e humildes. Tem que ficar quietinho. Quietinho. Porque se você for começar a mexer, você não vai seguir o exemplo de Cristo. E o outro, você vai estar comunicando para o outro, através do seu jeito de ser, que você não é manso, você não é humilde, você não é o caminho, você não é nada disso que Jesus é o exemplo que ele fala aqui. E ele fala ainda, deixo-vos a paz. A minha paz, para eu deixar a minha paz com alguém, eu tenho que estar muito em paz. E Jesus, através das palavras, eu deixo a minha paz. Mas eu deixo de uma maneira diferente. Não é do jeito que o mundo deixa. Eu deixo a minha paz. Para que você fique tranquilo, para que você não tenha medo das coisas. Eu observo que da pandemia para cá, gente, algumas pessoas que eu conheço têm medo de sair na rua, ainda tem medo de sair na rua, tem medo de agora de mandar os filhos para a escola, tem medo, gente, uma vida de medo. Não. Olha, Senhor, nós estamos passando por aqui. O dia que o Senhor resolver
Hoje o dia dela é aquele dia, gente. Ele é que sabe isso. Então, enquanto estivermos vivendo, é essa palavra que Jesus, através da comunicação, deixou para nós, para que você viva bem, em paz, sem medo. Porque os dias são maus, gente. Os dias são maus. E como melhorar a comunicação da gente? Agora para encerrar, né? Bem prática, assim, no dia a dia, né? Fazendo um resumão agora, aqui, enxugando, torcendo. Elimine os ruídos da comunicação, gente. O que são os ruídos? Lá na sua casa, você põe a galera lá para comer junto, sei lá, um momento junto lá de vocês. Cantinho do celular. Ninguém pega celular agora, desliga a televisão, desliga o rádio, amarra o cachorro, dá um jeito. Agora é nossa hora de conversar. Gente, vocês cultivem isso. Cultivem. Os filhos levam para a casa deles e quando eles vêm para a casa da gente, eles vêm com esse hábito de sentar quietinho e contar as coisas. Cultivem esse hábito de se comunicar. Elimine os ruídos. Tente conhecer as pessoas, gente. Conhecer, né? Tenta conhecer o seu vizinho, né? Oi, boa tarde, tudo bem? Você está passando bem? E aí, tal? Está tudo certo com você? Beleza, sem ser inconveniente, entra muito na vida da pessoa. Isso é chato, né? Quando você não entender alguma coisa, diga: olha, por favor, você pode repetir? Eu não entendi. Atenção no que a pessoa está falando. Presta atenção. Às vezes a pessoa, no filminho, gente, inverteram tudo, ninguém prestou atenção. Então, preste atenção. Foco. Se você não consegue fazer duas coisas mesmo, você vai focar no que a pessoa está falando. Você fala, espera aí, eu vou fazer essa aqui, depois eu volto para outra ordem. Tá? Foco. No momento que a pessoa está falando com você esquecer um pouco a ansiedade do lado, porque, às vezes, você fica tão ansioso porque a pessoa vai falar, que você não consegue prestar atenção naquilo que a pessoa está falando. Às vezes, a pessoa está dando uma ordem para você em local de trabalho, você está tão ansioso, você esqueceu, a pessoa deu ordem, você chegou no final, você esqueceu tudo que a pessoa falou. Então, deixar a ansiedade do lado e focar. Sempre falar com respeito. Sempre com respeito. Gente, mansidão, paz, amor, caminho, verdade, vida. Com respeito, seja com quem for. Com quem for. Investir tempo em conversar com as pessoas. Investir. Você não está gastando tempo. Você está investindo na vida de uma pessoa e investindo na sua também. Falar a verdade em amor. Você não serve para nada mesmo. Né? Gente, isso é falar a verdade em amor? Olha assim, olha, a gente não poderia, né, fazer isso de uma outra forma. Né? Que tal se a gente tentasse uma outra maneira? Fale a verdade em amor. E cara a cara, gente. Eu sou contra esse negócio de conversa de zap. Eu sou da moda antiga. Comigo é olho no olho. Se a pessoa quer conversar comigo, gente, pode ir lá na minha casa. Pode ir lá. Pois eu paro. Pode ir lá. Trocar umas ideias? Pode ir. Estarei investindo tempo. Não estou gastando tempo. Então, gente, a gente, como eu falei, comunicação, né,
é vida e é morte. Para terminar, 2 exemplos. Eu não falei no começo porque eu achei meio chocante. Né? Um tio meu, ele trabalhava na Aços Anhanguera, lá em Mogi. E ele fazia manutenção dos fornos da siderúrgica. Aí, para fazer a manutenção, tinha que desligar os fornos. Alguém comunicou que estava tudo certo, que poderia ligar. Ele mais 5 morreram carbonizados lá. Comunicação errada. Por que a pessoa que deu o comando não estava certo? Acabou com a vida de uma família. E tem uma história, né, que tinha um monte de gerente de marketing, gerente de engenharia, da qualidade, da produção, lá na Colinos, na pasta de dente, lá. Porque nós estamos vendendo menos pasta, porque daí o engenheiro mecânico ia falar, mas assim, a pressão que sai da pasta, do tubo de dente, tem que sair com mais pressão para gastar mais pasta. Aí o da qualidade, tal coisa, do marketing, não. E a faxineira lá, gente, a diarista, limpando a vidraça. Né? Limpando a vidraça, só escutando. Limpando. Daí ela virou e falou assim, gente, posso dar uma sugestão para vocês? Por que vocês não aumentam a saída da pasta, aí a pessoa vai gastar mais pasta e vocês vão vender mais? E o pessoal aplaudiu a mulher e depois, a partir daquele momento, realmente, eles começaram a vender mais pasta. E ela foi convidada a ocupar um cargo lá, não sei aonde. Não. Então, eu dei 2 exemplos de comunicação para vocês. Um é vida e um é morte. Gente, que em nome de Jesus, vocês, nós, sejamos os bons pastores. Amém?